boa tarde. Nós estamos falando, essa gravação está sendo feita às 16h50, começa às 16h50 deste dia 4 de dezembro de 2020. Conforme eu sempre menciono, quando ela vai ser vista por você, ninguém sabe. Mas o que importa é que se você vê à noite, boa noite. Se você for ver pela manhã, bom dia. Esta é mais uma conversa com quem tem história para contar. E, como sempre, eu converso com alguém que aprendi a admirar pela maneira como se coloca no mundo. E como se coloca no mundo, não só em si, baseado no empenho profissional, no empenho acadêmico, mas se coloca no mundo também enquanto um ser comprometido com possibilidades outras, não só para si, mas para quem o cerca, para a comunidade no sentido mais amplo. A nossa conversa hoje é com Ricardo Lage, e eu começo dizendo, Ricardo, que eu me lembre, eu te vi pela primeira vez, recém-nascido, ainda na Praia da Costa, e mais posteriormente fui te rever no final do século passado, início desse século. Mas o que me parece que seria, eu tenho uma curiosidade, o que na família, na escola, te influenciou na sua opção por TI? Essa história de ter me conhecido quando eu nasci, você vai ter que me contar depois, porque essa aí eu não sei se eu sabia, não, que você me conhecia de tão longa data. Você devia ter alguns poucos dias, quando eu fui visitar a Astrid, Mauro e você, no apartamento onde vocês moravam, lá na Praia da Costa. Mas tudo bem. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É interessante essa observação, né, assim, de tá gravado nesse momento e não saber quem vai te ver, quantas pessoas, a partir de depois de quantos anos que isso está sendo feito aqui agora, e que a gente às vezes acha que não se dá conta, né, de que você pode ter um impacto talvez muito pequenininho, mas talvez muito maior na vida de alguém que você não tem a menor ideia, já pode ter já tá num outro rumo e enfim. Seus vídeos, suas histórias estão aí ainda. Então, obrigado pela iniciativa, obrigado pelo convite, Arlindo. Prazer estar aqui. Então, sobre a TI, foi difícil dizer assim, porque a minha infância já foi marcada pela TI, né? Assim, o meu pai teve uma empresa de processamento de dados, na época, década de 70, enfim, 80, antes de TI ser chamada de TI. Dos cartões. Dos cartões. Então, minhas primeiras memórias são, de fato, dos cartões perfurados e dispositivos enormes, né, disco rígidos, do meu tamanho na época, e com a capacidade de gravar uma imagem, hoje, uma foto. E várias pessoas, eu lembro de várias pessoas em salas e um barulho de máquinas, enfim. E depois com a minha mãe também, assim, crescendo com computadores, com pessoas ligadas a nós, que trabalhavam já com computadores desde cedo, desde a década finais da década de 80 e a década de 90 inteira. Então, acaba que isso me influenciou muito, né, assim, pessoalmente. Na escola também, eu tive a sorte, o privilégio de uma família que investiu na minha educação, e numa escola que, desde o começo também, tinha computadores como parte do currículo. Então, desde cedo também, memórias de jogar jogo, mas também a linguagem Logo, para quem não conhece, é uma linguagem de programação, mas focada no aprendizado, em criar motivação desde cedo para crianças aprenderem a programar e a utilizar o computador de uma forma que vai além de jogos, né, e da internet. Mas assim, quando a gente se conheceu, eu já estava já dentro, né? Então você já me viu já toda essa história que eu passei de contato com a TI. Eu comecei a programar desde cedo como hobby, de curiosidade. Então tudo isso, quando a gente se conheceu, já estava nessa direção.
Mas teve alguma coisa, Ricardo, que tenha te motivado? Porque você poderia ter brincado. Você tem vários colegas que tiveram uma trajetória semelhante à sua na escola e que depois derivaram para a medicina. Obviamente, é um outro tipo de medicina, ou derivaram para inúmeras outras áreas, as engenharias e, obviamente, que aquele domínio da TI. Quando é que ficou claro para você que a sua era TI, e em TI que seria software, e depois de software que seria aplicativos? Como é que foi essa sequência? Não, de novo, acho que não teve uma sequência assim. Se eu for olhar, se eu for comparar todos os momentos que eu tive, não teve uma sequência linear. Eu acho que teve vários movimentos diferentes de tentativas de exploração. Eu acho que é um pouco algo que eu sempre gostei de fazer. Eu tenho um dos valores pessoais que eu tenho muito forte é curiosidade. Então, eu sempre tive interesse em procurar conhecer mais, saber mais sobre assuntos, principalmente aqueles ligados mais à engenharia, matemática, ciência. E na área de TI especificamente, por exemplo, a minha primeira escolha de curso na faculdade não foi ciência da computação, foi engenharia de produção. Porque era uma coisa na época que estava virando tendência, que estava surgindo como uma opção interessante no mercado, como uma nova oportunidade para se explorar, e com esse valor de curiosidade foi algo que me interessou, assim, no sentido de, que está por trás disso, né? O que tem de interessante aí? Então, eu fiz esse curso durante um ano, e não foi para mim, assim, a parte de matemática foi bem interessante, a parte de engenharia civil, enfim, né, esses outros aspectos que não tinham tanto a ver com TI, não me interessaram nem um pouco. E foi aí que isso foi talvez o primeiro momento onde eu senti assim, de fato, acho que a ciência da computação, como curso, por exemplo, é a opção que vai me interessar mais, é o caminho que eu quero seguir, e foi, de fato, o primeiro passo, assim, que me colocou nessa direção. Ricardo, você mesmo mencionou que quando a gente se reviu no final do século passado, você já estava atuando profissionalmente. Quer dizer, não que você dependesse daquela renda para sobreviver, mas você já atuava profissionalmente, você já era remunerado. Você tem uma formação bem variada. Como é que foi a evolução dessa sua formação profissional? Ou da sua experiência profissional? Vamos falar mais de experiência. Vamos deixar a formação acadêmica para a pergunta seguinte. Agora é mais o seu exercício profissional na área de TI. Depois me fala como que você fez essas escolhas, você pessoalmente, na sua carreira, em termos de direção acadêmica, depois profissional, porque para mim foi sempre um momento de decisão, sempre que vinha esse momento de decisão, continuar uma carreira acadêmica ou de continuar os estudos versus, por exemplo, abrir uma empresa, que foi uma das coisas que eu fiz bem no começo, continuar no emprego que eu estava gostando muito, enfim, todas essas decisões, sempre que eu passava por um momento onde eu tinha que decidir porque estava tendo alguma insatisfação, era um momento de ansiedade, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria explorar outras coisas, eu tinha um certo conforto, né, na posição que eu tinha naquele momento. Então sempre foi um processo assim de conversar com muitas pessoas, inclusive com você. Você sempre teve nesses primeiros momentos, quando a gente se conheceu, uma influência forte, porque você tinha experiência e bons argumentos. Então você trazia toda essa bagagem na conversa, quando eu ia conversar contigo sobre, por exemplo, uma das primeiras grandes mudanças que eu fiz foi sair do emprego que eu tinha na época e fazer uma extensão da minha graduação na Finlândia. E, em grande parte, foi a partir de conversas contigo, do seu conhecimento, de sugestões, enfim, que vieram daquela época e que me motivaram a mudar completamente o rumo, né, assim, de sair de Vitória, de uma cidade menos conhecida no Brasil, para uma outra cidade que
praticamente ninguém conhece no norte da Finlândia para fazer uma extensão da graduação no exterior. Você pergunta, e eu vou responder a sua pergunta, porque eu acho ela fundamental, porque nós somos de gerações diferentes e as opções lá atrás eram muito mais limitadas. Uhum. Então, como é que eu fui para a economia? Eu fui para a economia porque era praticamente o único curso que existia na Universidade Federal do Espírito Santo que eu não me recusaria a fazê-lo. Eu não queria fazer direito, eu não queria ser professor de inglês, eu não queria fazer engenharia, eu não queria fazer... até gostava da ideia de cuidar das pessoas através da medicina, mas desmaiava todas as vezes que via sangue. Então, quando eu voltei de um programa de intercâmbio, eu resolvi, olha, eu tenho que fazer um curso sobre o qual eu conheço muito pouco, chamado Ciências Econômicas. Era um curso que estava começando a funcionar no período matutino. Eu tinha um queridíssimo amigo meu, com quem eu tive a conversa recente nessa minha série Conversa, o Zé Alfredo da Luz, que tinha feito economia. Então, eu fui fazer, e coincidentemente com ele também declarou, porque eu queria ser um comerciante. Meu pai era um comerciante razoavelmente bem-sucedido, e eu queria ser um comerciante com uma formação universitária. Né? E aí, não demorou muito eu me dar conta de que, sim, eu poderia ser um bom comerciante enquanto vendedor, mas aquela não era a minha praia. Sabe aquela história que você vai fazer o estágio e a coisa não flui? Fiz um estágio na então Companhia Vale do Rio Doce, num grupo maravilhoso de pesquisa operacional, mas me dava conta também, a minha praia não é a grande corporação, principalmente uma grande corporação, onde até o departamento de medicina era comandado por um engenheiro. Falei, também não é aqui. Não é? Mas me achei muito em termos de quero fazer economia, e em fazendo economia, eu quero estudar questões do desenvolvimento econômico. Aí sim eu fui influenciado, porque fui privilegiado, como sempre na minha vida. Em 1969, eu fazia o quarto ano e, consequentemente, o último ano de economia, e veio para a Vitória o 24º curso de pós-graduação em Problemas de Desenvolvimento Econômico, que é comandado pela CEPAL, UILPES e com o patrocínio do BNDES. Então, ali, falei, olha, essa aqui... E aí veio uma curiosidade que faz parte da sua vida, que o que eu sei ainda não é suficiente, eu quero mais do que eu estou sabendo. Uma vez mais, fui privilegiado em ser aceito por uma universidade nos Estados Unidos e ter uma bolsa para ir e, digamos, uma posição na universidade quando retornasse. E aí Quando a bolsa saiu, você já tinha certeza que era isso que você queria fazer ou teve dúvidas? Não, quando a bolsa saiu, eu não tinha dúvida nenhuma de que era isso que eu queria fazer. O que me frustrou foi a formação que eu tive nos Estados Unidos, que obviamente tinha muito pouca coisa a ver com aquilo que eu estava, da minha curiosidade. Eu me lembro que na entrevista para receber a bolsa, a Laura, eu me lembro até hoje o nome dela, Laura, que era a pessoa que concedia a bolsa, por que você quer fazer mestrado? Porque eu quero estudar alternativas para a economia e a sociedade capixabas que estão vivendo uma grande crise em função da erradicação dos cafezais. Ela achou aquele negócio absolutamente estranho, mas se convenceu de que valeria a pena investir. E isso foi, obviamente... Então, em cada momento, aí eu comecei, sim, a saber onde é que eu quero. Eu quero, aí, no retorno, eu quero trabalhar no setor público, eu quero trabalhar em agências, como foi o BNDES, como foi o Bandes, depois foi a Fundação, agências que podem fazer a diferença, que podem, não é analisar projetos de viabilidade, mas vão pensar livremente, né? E o doutorado já foi outra coisa. Diz, olha, agora estou cansado de me repetir, eu quero fazer algo de diferente em economia, e eu quero me preparar para ser um pesquisador, e eu quero ser pesquisador numa área que eu conhecia absolutamente nada,
que era, na época, chamávamos Economia e Tecnologia. Não é? Então, uma vez mais, você tem toda a razão, não existe linearidade nas coisas. A gente, no meu caso especificamente, muito afortunado, porque sempre tive oportunidades. E também nunca pensei 3 vezes entre uma segurança em alguma coisa e me arriscar num projeto inovador. Eu sempre optei por num projeto inovador. Ainda que no doutorado era inovador, com 4 filhos, a mulher também fazendo doutorado, então não era uma coisa tão trivial. Mas eu acho que você reflete um pouco isso, né? Porque essa sua formação acadêmica, a sua trajetória de vida, na boa parte que eu acompanhei, ela sempre teve oportunidades profissionais, e eu diria, de ganhar dinheiro, né? Fazendo praticamente a mesma coisa, né? Ou não, agora vou ampliar meu leque. Aí é a história da extensão, que na realidade deveria ter sido a sua formação, mas não contou mais do que a extensão, porque a faculdade, a escola particular não ia te dar crédito por aquilo que você tinha feito lá fora, mas nem por isso você titubeou. Né? Quando você voltou, você poderia ter, com a sua graduação, também ter ficado no meio empresarial, com uma empresa própria ou alguma... Então, se você puder compartilhar isso, Ricardo, eu acho importante, e a minha preocupação muito é quem for nos ver daqui a 10 dias, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, entender que tipo de coisa ou que tipo de circunstâncias cercavam um jovem talentoso, promissor, curioso, estudioso, não é? Pelo menos na última década dos anos 90 e nas 2 primeiras décadas do século XXI. Uma coisa que eu observo da sua fala, pelo menos no começo, se eu captei bem, é algo que você passou parecido comigo, que é essa questão da exploração, né, de explorar diferentes opções para se informar melhor, para tomar melhores decisões. É uma área que eu sempre tive dificuldade mais no começo, naquela época, para mim era muito mais difícil tomar decisões que para mim, na época, pareciam ter um impacto grande, longo termo, do que hoje, porque, ao contrário do que você tinha na sua época, as opções eram muito maiores, muito mais variadas. Né? Eu tive a oportunidade de ter muito mais opções de escolha, de caminhos a seguir. Então, existe essa questão de você ficar tão ansioso com tantas opções que você acaba não fazendo nada. Então, o risco que existe é um pouco esse também, né? De você seguir com o caminho do menor atrito, porque é o que está ali, você não precisa lidar com a ansiedade de todas essas outras opções que existem, se você pensar no mundo, né? Porque já no final da década de 90, com a internet, com os sistemas interconectados, com as viagens aéreas mais baratas, enfim, o limite não era só Vitória e nem mesmo só o Brasil, você tinha o mundo todo à sua disposição para quem, como eu, teve a oportunidade de aprender inglês, de ter uma educação de qualidade, porque, né, vim de uma classe média alta, enfim. Então, para quem estava nessa situação, era muito fácil e conveniente de dizer, escuta, eu estou com o meu trabalho aqui, vou continuar com ele, porque, enfim, funciona, né? Paga as contas, eu vou ter meu apartamento, minha casa, meu restaurante para curtir no final de semana, praia, enfim. Então não foi fácil tomar decisões. Essa decisão, por exemplo, primeira de ir para a Finlândia e as outras, porque em seguida eu voltei e aí passei alguns anos de volta no Brasil, mas em 2007 foi quando, de novo, conversando contigo, houve essa oportunidade de ir para a Índia, né? Foram os 2 anos que eu passei na Índia no mestrado. Então, de certa forma, foi um passo atrás, porque eu estava já com emprego, com experiência de trabalho, enfim, com possibilidades de crescer numa carreira profissional.
e foi o momento onde eu fiz uma pausa nessa carreira. Então, poderia ter sido percebido como um passo atrás, né, de voltar à escola para reaprender algumas coisas, para aprender coisas novas, enfim, reiniciar um pouco os estudos. Hoje, eu teria, se eu voltasse atrás, pensando como eu penso hoje, uma coisa que eu teria feito diferente é focar um pouco menos no que eu quero fazer, porque eu acho difícil. É difícil você se projetar de maneira bastante concreta como você quer estar em 10, 20 anos. É difícil imaginar isso, né? Então é muito mais fácil você imaginar o que você não quer fazer. Então é mais fácil excluir as coisas que você não gosta, que você não quer fazer, que você sabe que não te interessam. Então facilita tomar decisões, porque como há um leque tão grande de opções, quando você começa a pensar nas coisas que não te interessam, você acaba reduzindo esse leque, né? Então as opções ficam mais claras na sua frente, porque então você tem as coisas que eu não sei ainda se eu quero fazer isso, mas eu tenho certeza que é algo que pode me interessar. E olha que você não fez opções fáceis. Eu quero registrar que você estava dizendo que você estava já numa formação, já tinha emprego, quando você resolveu sair do emprego que remunerava bem para você eventualmente comprar um apartamento, ter o jantar de final de semana, e a praia para ir para um frio finlandês. E, por mais que você tivesse uma aproximação com o que era a Finlândia, Finlândia era uma abstração para você em 2007, como foi para a 2007, não, 2002. 2002. A Finlândia foi 2002, 2003. Pois é, como foi uma abstração para mim quando eu fui lá em 2001. Sim. Na realidade, eu fui à Finlândia porque eu queria conhecer o tal do milagre finlandês. E como eu sempre fui um caçador de milagres, da Finlândia foi o primeiro. E ele era um milagre por quê? Porque ele tinha galgado posições cada vez melhores no ranking de competitividade mundial, e em 2001 ele chegou a primeiro lugar. Eu falei, opa, esse negócio aí tem alguma coisa, vamos lá olhar esse milagre. Né? Mas quando você também vai para a Índia, nós estamos referindo também a uma outra coisa bem diferente, que também era um outro milagre, o milagre do software. Né? Então, é sempre essa coragem, eu acho que tem uma coragem de experimentar o novo e não se acomodar aos confortos. Ou seja, tem o conforto e você esteve sempre disposto a se desinstalar. Né? Olha, não é fácil para ninguém, por exemplo, experimentar aquela comida indiana, ir a um restaurante indiano e comer apimentado uma vez a cada 60 dias. Eu me lembro a primeira vez que eu voltei da Índia, ainda na Índia, né? Voltei para o Brasil para visitar vocês e eu trouxe uns pacotezinhos de condimentos apimentados. E eu preparei um jantar indiano para vocês e coloquei o condimento e eu comecei a comer normal, sem me dar conta porque me acostumei, né, com a comida apimentada, e você fazendo assim já na testa, enxugando a cabeça de suor, não conseguia mais comer a comida, e um pouco com medo de dizer que estava apimentado demais, e depois não tiveram que me falar, porque não estavam dando conta de comer. Agora, vamos voltar um pouco à sua formação acadêmica, que é sobre qualquer ponto de vista, não é só do ponto de vista de um brasileiro, como não seria do estadunidense, né? De qualquer lugar, a sua formação é invejável. Mas a minha pergunta é como é que você compara, contrasta o que você vivenciou da academia, da formação acadêmica no Brasil, na Finlândia, na Índia e na Dinamarca? Porque também, daqui a pouco, a gente vai ter que voltar para a Dinamarca. Como é que você compara e conta? Não é só comparar, uma é graduação, outra é mestrado, outra é doutorado, mas não, é no todo. Essas mudanças, assim, na Finlândia, um pouco menos, eu acho. Eu notei menos. Desculpa, deixa eu dar um passo atrás, voltar. A Finlândia foi um pouco diferente, porque era na época de um programa europeu
que existe ainda, que é o Erasmus, que funciona na Europa, para estudantes, por exemplo, de Portugal, fazerem extensões, intercâmbios em outros países da Europa, França, Espanha, Inglaterra ou mesmo Finlândia. E quando eu fui, era o começo desse programa, então era uma novidade, né? Tinha o efeito novidade para os jovens. Então, foi uma experiência social, primeiramente, muito mais do que de estudos, porque todos os alunos que estavam nesses intercâmbios, eles estavam indo muito menos pelo estudo em si, mais pela oportunidade de conhecer pessoas de vários outros países. E o que é interessante é que, não sei se por sorte, coincidência ou destino, o que é que você queira chamar, era o que eu precisava na época, porque eu sempre fui bem introspectivo, bem reservado na minha maneira de ser, de me comunicar, e a Finlândia foi a primeira oportunidade que eu tive de ter que me expor, né, de ter que me forçar a me colocar numa situação de desconforto pessoal, que eu sempre tive, de conhecer pessoas novas, de falar, de me abrir, enfim, porque se eu não fizesse isso, eu ia ficar trancado no meu quarto sem falar com ninguém durante 9 meses. Então, só que o que facilitou um pouco foi essa oportunidade de estar numa situação onde várias outras pessoas também estavam vivenciando um pouco disso, porque estavam todas essas pessoas da minha idade, que também estavam vindo de outros países, que também não conheciam muitas outras pessoas, ou seja, a atitude de todo mundo era essa atitude de se expor para conhecer pessoas e criar vínculos. Então foi muito rica essa experiência, e eu ainda tenho um grupo de 4, 5 amigos daquela época, que eu mantenho contato até hoje, que a gente se reencontra. Eu fui no casamento de 2 deles e vejo os filhos deles, enfim. É uma amizade que dura já, agora vai fazer 20 anos, em 2022. Então foi diferente nesse sentido, né? Não foi diferente porque a Finlândia, claro que, como você falou, o sistema educacional finlandês é completamente diferente, enfim, a maneira de te dar mais autonomia, de deixar você se virar, de você tem que procurar o seu próprio aprendizado, fazer o seu próprio caminho, todos esses aspectos, claro, de um ponto de vista acadêmico, fizeram a diferença, mas naquele momento, especificamente, o que foi diferente foi esse programa europeu, esse Erasmus, esse programa de intercâmbio que existe até hoje, que é um sucesso, e que agrega valor, né? Agrega valor nesse sentido de expor a essas situações, de conhecer pessoas, de lidar com o diferente, de escutar opiniões divergentes da sua e de aprender a lidar com isso. Não sei se você quer que eu continue, porque tem os outros, né? Os outros também tiveram diferenças em relação ao que eu vivi no Brasil por outros motivos. Não, eu realmente gostaria muito de que você elaborasse exatamente. Tem Finlândia e depois tem Índia. Então, nós vamos lá de uma área onde havia uma competitividade muito grande, e você vai para um país, né, e vai para uma cidade, e vai para um instituto que havia se proposto a ter a ambição de dizer: quando se fala em perfume, fala-se em Paris. Quando se falar em software, eu quero que se fale em Bangalore. Isso é um dito do professor Sadakopan, com o qual você conviveu. Professor Como é que foi essa coisa, além da comida absolutamente estranha para quem tinha que comer durante 2 anos? E a gente se encontrou lá na Índia, né? Teve um momento, inclusive, que a gente esteve lá juntos e viajamos juntos, e enfim, foi um prazer ter esse momento lá contigo também. A Índia foi... Então, a Índia é esse contraste, né? Ou seja, na Finlândia, eu tive esse momento de me expor de uma maneira, de expor essa dificuldade social que eu tinha na época, e de me colocar nessa situação de ter que aprender a conversar, a criar vínculos, a lidar com o diferente. Na Índia, foi mais o lado acadêmico. Porque imagina, um país de 1,2 bilhões de pessoas,
para os indianos entrarem numa escola de qualidade como é o IITB, não consigo falar em português, que essa é um acrônimo que a gente diz em inglês, né, então agora estou tentando falar em português. IITB. Que é uma escola que foi criada pelo governo federal, se eu não me engano, e gerida pelo Estado, mas com o objetivo de criar especialistas na área de TI para darem a direção, né, para serem criadores, inovadores dentro da Índia. Então, existem 2 ou 3 outras escolas com esse mesmo propósito na Índia, se eu não me engano. E por causa desse propósito, por causa dos professores que vieram de escolas de prestígio dos Estados Unidos para trabalharem nessa escola em Bangalore, para os indianos, a competição para entrar já é uma competição que a gente não imagina no Brasil, é uma competição de, sei lá, uma vaga para cada mil pessoas que estão tentando passar a prova. Então, quando eu entrei, a exigência foi uma exigência que eu nunca tinha visto. Porque lá eu não tive tratamento especial por ser estrangeiro, eu tive que entrar num ritmo de estudo que eu nunca tinha vivido, um ritmo de estudo que era basicamente o tempo todo. Eu fiquei hospedado num estúdio, como diz, num quartinho, né, dentro do próprio instituto, porque o instituto não ficava no centro de Bangalore, ele fica afastado, de rickshaw, aqueles tuk-tuks, né, os triciclos indianos. Agora está mais rápido, porque tem um viaduto, não sei se você lembra disso, do viaduto que estava em construção, agora está pronto. E na época demorava, sem trânsito, 1 hora para chegar ao centro. Só que como normalmente tinha trânsito, passava de 1h30, às vezes 2 horas para chegar no centro. Então, eu acabava que ficava boa parte do meu tempo no instituto, ou no quarto estudando, lendo ou programando, ou nas aulas, porque eram várias, né? Então, assim, era o tempo todo, e o curso pensado dessa forma já, assumindo que você, aluno, vai basicamente estudar pelos próximos 2 anos da sua vida. Então, assim, num nível em que eu estudava esse tempo todo, e acostumado antes a tirar notas boas, aqui eu estava, no começo, por não ter me dado conta disso, eu tendo que discutir com o professor a necessidade de não fazer todos os cursos, né, de todos os cursos do primeiro semestre. Eu tive que escolher um dos menos, que tinha menos créditos, e discutir com o professor a possibilidade de não fazer aquele curso, porque a demanda era tão grande e eu não estava preparado para aquilo. Então tive que ter essa conversa que ele recebeu numa boa, e no final ele falou, não se preocupa, eu entendo a dificuldade, você não é o primeiro a passar por ela. No primeiro semestre é normal, você vai ver, depois você se acostuma. E de fato, depois não ficou mais fácil, mas pelo menos você se acostuma com o ritmo, né? Um pouco como começar a correr pensando na maratona, você começa com pequenos incrementos, né? E sem perceber, você se continuar no ritmo, com os bons hábitos, você se torna capaz de correr a maratona. Então foi esse contraste, né, para fechar. Então a Finlândia, esse aspecto mais social, né, de desafios sociais que foram de importância extrema para mim. Na Índia também esse aspecto acadêmico, que também me colocaram nessa situação difícil de desafio e de aprendizado, que foram únicos e que até hoje eu carrego comigo. E um desafio cultural também bastante marcante, né, Ricardo? Porque eu me lembro, convivendo com você e com alguns dos seus colegas do mestrado, quando eu estive lá pela segunda vez como pesquisador convidado, já dava a perceber que eu não percebi da primeira vez que eu estive lá pela primeira vez em 2004. Então, em 2004 não deu para perceber, porque o Instituto ainda estava nos primeiros, era o primeiro ano que ele funcionava naquele campus. Ele tinha migrado do centro, mudado lá para a cidade industrial, e com uma proposta absolutamente ambiciosa, né?
Eu diria que o que me parece fantástico no IITB, que até você ir para lá, chamava-se Instituto Indiano, e depois que você foi para lá, se transformou em Instituto Internacional, não, porque foi um passo importante. O professor Sadacopani deixou claro, olha, eu quero receber o Ricardo aqui, porque a gente está querendo derivar para uma questão mais internacional. Né? E é um projeto absolutamente inovador, porque o que ele dizia é o seguinte, olha, o governo pode entender de coisas, as empresas financiam, mas quem entende de educação sou eu. Quem entende de educação somos nós, professores que estamos aqui. Alguns deles, professores como ele, Sadacopan, professor desde sempre, não é? em outras posições, mas em outros institutos, mas em outros casos eram pessoas que estavam querendo voltar dos Estados Unidos, jovens, bem estabelecidos. Olha, eu quero passar um ano dando uma contribuição no meio acadêmico, e depois continuavam a vida profissional. E eu acho que isso tudo deve ter te enriquecido muito, mas num ambiente que, para a cabeça média dos seus contemporâneos, não é só os seus, de qualquer brasileiro, era, sem dúvida nenhuma, diferente, porque a gente está sempre acostumado com a fantasia da academia nos Estados Unidos, academia na Europa, mas a academia na Índia é isso que você colocou. Né? Eu me lembro de ter participado do processo seletivo lá, no ano que você estava lá, e era uma coisa impressionante, né? É isso que você estava... A fase de entrevistas, eram 20 candidatos por vaga, já na fase de entrevistas. Uma coisa curiosa, não sei se para mim registrei isso de forma muito clara, né? Todos os filhos iam acompanhados pelo menos pelo pai ou pela mãe. Números deles pelo pai e pela mãe. Tamanha era a importância, é um gesto de uma importância incrível. E a mim, me encantou muito na qualidade feminista, que é muitas mulheres, né? Então você deve ter tido de fato. Mulheres. Então, muitas para uma escola de TI, né? Porque, claro, que a proporção continuava sendo muito maior. Existe ainda uma dominância masculina, mas, de fato, comparado com escolas no Brasil, por exemplo, a proporção de mulheres era maior. Ricardo, eu gostaria de continuar nessa toada, mas eu precisaria fazer um intervalo aqui. Pode ser?